Bem-vindos ao Especialmente Normal, a um novo episódio. Hoje temos cá connosco Teresa Francisco e, como já é costume, atrás das câmaras a Madalena, a Filipa Ferreira aqui à frente e eu, Telma Santos. Bom dia, Teresa, bem-vinda. Teresa, nasceste em Angola. Sim. E foi aos 2 meses que te mudaste com a tua mãe e com a tua irmã para Portugal. Sim. Cresceste no bairro Cheval, no Montijo, onde até hoje resides. Aos 16 anos, de forma inesperada, a Teresa perdeu a mãe, ficando a cargo da irmã mais velha, com quem partilha a responsabilidade de cuidar dos 2 irmãos mais novos e do sobrinho, todos menores. Por isto, perdeu um pouco do rumo, mas foi na família, na que tinha em casa e no bairro que se voltou a encontrar. Eu disse que ia chorar. Aos 18 anos reencontrou a alegria de viver, estabeleceu novos objetivos e está neste momento no segundo ano do curso de Turismo da Escola Profissional do Montijo. Vamos agora falar com a Teresa e descobrir mais um bocadinho do seu percurso e dos planos que tens para o futuro, não é? Está tudo certo até agora? Está tudo certo? E a Teresa fez anos ontem. Quantos, Teresa? 20. Parabéns. Pronto, isto foi aos 20, ok. Sim, porque eu acho que há aqui uma altura para a frente que nós falamos. Então, tu vives com as tuas irmãs, com o teu irmão e com o teu sobrinho. Sendo a segunda mais velha, como é que é esta realidade? É uma dor de cabeça, é mais responsabilidade, porque pronto, né? Minha irmã, para além de ter a minha irmã, quando ela não está, eu tenho que assumir o cargo dela, de ser responsável e tomar conta dos mais novos. Ok. E tu tens pouca diferença da tua irmã? A tua irmã também... Temos 10 anos de diferença. Que não é assim uma diferença tão pouca, mas no papel que ela teve que assumir, sim, foi difícil para ti, ao início, aceitar a tua irmã como uma referência da autoridade, assumir que a partir de agora ela é que mandava, digamos assim, que tomava as decisões? Foi porque nós já desde pequenas, que nós sempre fomos cão e gato, os nossos feitiços chocavam, só que pronto, ela estava sempre comigo de trás para a frente e quando nós perdemos a nossa mãe foi quando eu caí a noção de que pronto, ela vai ficar responsável por nós e eu vou ter que aguentar assim de jeito. Okay. Então hoje em dia é diferente esta relação, já conseguimos conversar as duas, já conseguimos dar as duas no mesmo espaço, sentar-nos sempre a ver aquelas desavenças, já é completamente diferente. O que é que tu aprendeste, se conseguiste fazer assim este exercício, com cada um dos teus irmãos e com o Diego, se quiseres, com o teu sobrinho, e com a tua mãe? Assim, uma coisa que tu tenhas aprendido com cada um deles e que tu não te esqueces? Acerca dos meus irmãos, juntamente com o Diego, foi a ser mais responsável, porque não é fácil cuidar de 3 crianças, incluindo o Diego. Podes só dizer, desculpa para quem as pessoas não sabem, que idades é que vocês têm todos, pronto, desde a Janete, tudo. A minha irmã mais velha tem 29, eu neste momento tenho 20, a Irina 16, o Igor 12 e o Diego 9. Ok. Com a minha mãe também foi, com a minha mãe, como é que é de explicar, foi tanta coisa, foi a ser um bocadinho também mais madura, a ganhar, pronto, responsabilidade é mesmo aquela coisa que eu ganhei com todos, mas também o que eu ganhei mais que a minha mãe foi o facto de eu ser muito ingênua e perdoar facilmente as pessoas, mesmo que me façam mal. Olha, eu lembro-me uma pergunta que não tínhamos aqui previsto, mas que o Igor me contou no outro dia. Tu conseguiste finalmente resolver a questão dos teus documentos, de ficar tudo certinho, não foi? Na semana passada eu recebi, sim, na semana passada, na semana antepassada, a minha irmã recebeu uma carta e ela ia mandar a carta para o lixo, só que ela viu que era do CEF, ela foi ao quarto, ela mostrou o cartão, começámos a ler e dar as felicidade, porque foi mesmo uma grande batalha para conseguir os meus documentos. Eu lembro-me de te conhecer e ainda estavas a trabalhar em part-time para juntar dinheiro para os documentos. Sim, porque era uma coisa que já estavas a tentar há muitos anos. Mas agora pronto, eu consegui, devido, como eu já estou em Portugal há muitos anos,
como pronto, eu estudei aqui desde a pré até agora, foi que me conseguiu também ajudar com que eu conseguisse a minha nacionalidade portuguesa. Boa, muito bem. Teresa, quando te conhecemos estavas a passar um momento difícil porque tinhas perdido a tua mãe recentemente. O que é que para ti foi mais difícil de gerir nesse período? As emoções, porque foi muita coisa ao mesmo tempo. Porque quando eu perdi a minha mãe, como já tinha noção do que foi perder uma pessoa, porque já tinha perdido o meu pai, quando foi que a minha primeira coisa foi os meus irmãos. Como é que eles iam reagir, como é que eles iam descobrir, foi mesmo a primeira coisa. Que idade tu tinhas quando perdeste o teu pai? Quando eu perdi o meu pai eu tinha 11 anos. Okay. Como é que foi a vida em casa? Como é que alterou as diferenças? Alterou muita coisa porque nós tínhamos a tendência de a nossa mãe nos deixar fazer tudo, mesmo que nós ficássemos de castigo, dava-nos aquela liberdade e ao início que a Janete foi, não, tem que ser assim, 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 porque eu quero que seja assim, 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 assim. E ao início foi muito complicado de mudar radicalmente os nossos comportamentos, as nossas atitudes, mas eu também percebia porque ela ficou ao nosso cargo, depois era CCJ, essas coisas todas sempre a cair em cima dela, que se caso acontecesse alguma coisa connosco, ela é que, pronto, ficava prejudicada. Sim. E quando a Janete ficou com vocês, ela tinha 25 anos, para aí, sim, não foi? Quando ela ficou com a responsabilidade de vocês todos, que na altura também ainda eras menor, portanto a Janete também era muito, muito nova, não é? E tu tomaste consciência dessas responsabilidades que a tua irmã tinha logo, ou foste tomando? Fui tomando. Foi a primeira revolta? Foi tomando, porque quando aconteceu isso tudo, eu ainda tive aquela fase da minha adolescência de só querer fazer porcaria e mesmo assim no meio dessas porcarias aconteceu muita coisa que só depois é que eu caí na noção que não, eu não posso continuar assim porque não é bem para mim nem para as pessoas da minha família. Na altura faltavas às aulas, ao contrário dos teus irmãos, não é? É uma das porcarias que tu disse que fazias, faltava não é? às aulas, não queria saber da escola para nada, eu só queria rebeldia, se fosse preciso saía de casa às escondidas, que é para ir para festas e tudo mais. E Ok. Não frequentavas o Roda na altura? Já vamos pedir à Teresa para explicar o que é. Ok. Aos poucos esta realidade foi-se alterando, não é? Essa mudança foi algo que aconteceu sem te dares conta ou tu escolheste, ok, não, vou fazer um esforço e vou lá? Foi preciso também muita conversa com a minha irmã, foi preciso muita conversa ok. com a minha irmã, foi preciso também muitas conversas com assim, pessoas mais crescidas, pessoas mais adultas, que é para me entrar na cabeça que não posso estar a fazer isto porque ok, os meus pais nem iam gostar, ou também é muita responsabilidade para a gente. Então foi preciso também muita conversa, muito esforço para eu cair na realidade de que eu não podia continuar a ser assim. Tiveste ajuda de outras pessoas para para fazer essa mudança. Ok, então antes de avançarmos, só para explicar aqui, queres assim muito rapidamente só explicar às pessoas o que é isto do Roda? Falámos aqui só para as pessoas saberem o que é. Na minha opinião, o Roda Livre é um projeto que, que ajuda as pessoas do bairro, não no sentido mau, por exemplo, no sentido de poderem ter oportunidades para terem experiências novas, ajudas até em termos da escola, se quiserem conversar. Ok, boa. Só para as pessoas saberem um bocadinho o que é. Quem te vê agora e não conhece a tua história, não imagina o teu passado, porque tens sempre um sorriso no rosto. Onde é que vais buscar essa energia, essa boa disposição? Eu penso tanto não pensar nas coisas más. Eu sou capaz de estar a ter o dia de sempre eu ir para a escola sempre com um sorriso no rosto, ou até alguém ao meu lado estar mal, eu também estar mal, mas eu estar sempre com um sorriso no rosto, que é para poder ajudar essa pessoa. Eu não sei, acho que é uma coisa que a mesmo faz, mesmo parte de mim. Eu chego à escola, em qualquer sítio, eu tento sempre animar as pessoas, estar sempre com o sorriso na cara e não pensar nas coisas más. Eu, como cheguei depois ao projeto, no meio do projeto, eu não conhecia essa Teresa que toda a gente fala e que tu própria falavas. Eu conheci uma Teresa, quando eu conheci a Teresa foi num lado dos campos, foi numa atividade. E a Teresa foi ao meu lado na carrinha e ela estava sempre a fazer perguntas, já não lembro das perguntas, mas eram perguntas de gente crescida, do género, como é que é?
Ok, mas ela estava sempre muito séria. E aquilo parece que foi um botão. Depois eu sempre comecei a pensar assim. Sim. Onde é que tu te inspiras? Ou em que é que tu te inspiras para seres assim? A minha principal inspiração sempre foi os meus pais e também a minha irmã, porque eu sei que se não fosse a minha irmã, mesmo com o feito dela, eu sei que se não fosse a minha irmã, muitas coisas que eu tenho agora ou vivo agora não aconteceriam. E também em mim, porque eu sei que se não for eu a fazer por mim, mais não fará. Boa, boa. Apesar deste período todo conturbado, voltaste aos estudos com toda a força e o feedback que recebemos dos teus professores é incrível. Como é que está a ser a tua experiência no curso de turismo na escola profissional? Estou a adorar, agora já estou a planear em quando acabar aqui o secundário, vou-me candidatar à faculdade. Que curso? Vou continuar a seguir turismo. Ok. E já tiveste a ver alguma coisa? Já, a minha faculdade de eleição era mesmo a Universidade Europeia, só que já estive a pesquisar em termos de propinas, como é faculdade privada e custos mesmo absurdos, então vou-me candidatar para Estoril e Lisboa, se não outras opções, Porto, Faro, Leiria, experiências novas. Tu sempre quiseste ir para a faculdade ou foi uma coisa que começaste a pensar agora, mais recentemente? Foi também mais recentemente, mas também a Jenny sempre nos incutiu de eu quero que vocês continuem os estudos. E ela sempre me disse, quando acabares o secundário, o que é que vais para a faculdade? Eu já pensei assim, eu não quero, só quero despachar a escola, só quero 10 segundos, etc. Só que de um tempo para cá, da maneira como as coisas estão, e eu vejo que atualmente quanto mais estudo as pessoas tiverem, melhor. Então, boa. Porquê é que decidiste seguir esta área do turismo? Foi uma coisa que eu sempre quis desde pequena. Eu, quando fui para transitar para o secundário, eu fiquei na dúvida entre turismo, desporto e tirar o curso de educadora de infância. Okay. Só que eu descartei o desporto porque, apesar de ser atlética e tudo mais, mas não me via no futuro assim. Fiquei depois também entre turismo e educadora de infância, só que eu vi, não, eu vou mesmo optar pelo turismo e assim foi. Fizeste as listas de prós e contras? Sim. Ok. O que é que gostavas de fazer no futuro? Portanto, depois da faculdade, o que é que tu te vês a fazer? E para além de um dos teus irmãos mais novos, que era abrir um hotel, por isso podes trabalhar com eu sempre, o meu maior sonho mesmo, eu gostava de ser modelo ou modelo fotográfica, mas se não der certo, eu gostava muito, mesmo muito, de ser hospedeira de bordo. Muito bem. Ok, então agora vamos mudar aqui um bocadinho de tema. Tu cresceste no bairro do Estoril, de Montijo, que para quem não conhece é caracterizado muitas vezes por quem está de fora como um bairro problemático, que é uma expressão que eu sei dizer, gosto muito. Também essa visão que tu tens do bairro, é assim que tu vês o bairro do Estoril? É assim, quando eu fui viver para o Estoril foi uma fase complicada, era confusões para aqui, confusões para ali, polícia todos os dias, mas nunca foi uma coisa que eu vi, bairro problemático, porque acho que isso é uma referência que não se adequa, porque para além dos adultos tem também as crianças e acho que somos nós que acabamos por dar vida àquele bairro. E agora, tu sabes melhor do que nós, que estás lá no bairro há mais tempo, mas estavas a dizer que havia muita polícia, muita confusão, hoje em dia já não é assim. Nós consideramos e nós podíamos ir para a rua brincar e em 5 minutos já estava lá a polícia e se for preciso vávamos por tabela por causa dos mais velhos. Okay. E tu já sofreste algum tipo de discriminação ou viste assim algum comentário mais infeliz por seres do bairro? Não, eu nunca. Ok. Eu nunca. Ainda bem. Não te vou perguntar se já foste vítima de racismo, porque nós já conversámos sobre isto várias vezes, portanto já sei a resposta. Mas não sei qual é a tua memória mais antiga de uma situação que tenha acontecido? Tipo, que não sei se tens ideia de que idade é que tinhas, assim, uma situação. A primeira vez que tu te lembras de teres sentido isso da parte de alguém? Foi quando eu andava na Varela, foi no meu 5º ano. Olha a preta macaca. Foi assim, eu quando era nova só comecei a chorar,
Eu liguei para os meus tios, porque me chamaram isto, não sei o quê. Depois os meus tios foram lá à porta da escola, assim, é a última vez que eu me disse à minha sobrinha, não sei o quê. Depois eu fiquei naquela já assim, mais descansada, mas eu depois, à medida que fui crescendo, eu fui sempre respondendo à letra. Foste defendendo sempre. Sim. E o que é que tu achas que as pessoas devem fazer ou que se pode ir fazendo para tentar mudar aos bocadinhos esta mentalidade, ou até das pessoas que acham que não há racismo, porque há muita gente que diz que não há em Portugal? Eu não sei, porque acho que isso são coisas que também vêm do meio familiar. Eu tive um exemplo que, para quem não sabe, eu namoro e o meu namorado joga à bola. E o infeliz amigo dele fez questão de trazer um comentário no balneário, à frente de toda a gente, a dizer assim: então, Vicente, como é que tu consegues ver a tua namorada no escuro? São esse tipo... O Vicente é branco, não é? Só para fazer aqui a diferença para quem não São sabe. esse tipo de comentários que são desnecessários e eu, quando ele me contou isso, eu vi que era mesmo para tentar ter assim aquela piada, mas o Vicente defendeu-me, o que eu gostei, porque podia ser uma pessoa que nem sequer podia me ter contado o que aconteceu e simplesmente ter evitado. Mas já mesmo até na rua, quando eu passo com ele de mão dada ou agarrados, eu vejo as pessoas assim mais velhas fazem aquela cara de tipo branco com preta, preto com branca. E tu falaste desse exemplo na Pedro Varela, portanto, devias ter 9, 10 anos, 5º ano deve ser mais ou menos a cidade. Depois certamente foram acontecendo antes ao longo da vida, mais ao longo da vida. Como é que tu achas que crescer com essa realidade, com isso a acontecer, como é que achas que isso te afetou? Ou achas que te afetou e de que forma? Quando há esse tipo de comentários pela primeira vez, nós temos que saber lidar. Mesmo que seja complicado, é saber lidar. Porque eu sei que mais tarde, como é que é explicar? Eu sei que mais tarde um dia, pronto, ao alcançarmos os nossos objetivos, vamos estar num patamar diferente e olhar para trás do fogo, eu superei mesmo isto. Se eu conseguir superar isto, eu consigo superar muito mais. Mas isso é preciso uma grande maturidade, não é? E isso foi alguma coisa, foi uma coisa que tu foste aprendendo naturalmente, ou que com a tua mãe, com a tua irmã, com as pessoas que estão à tua volta, elas também te iam ajudando a aprender naturalmente e também à volta dos nossos, na minha família, porque na minha família havia sempre essas coisas de nos dizerem, só vês isto, aquilo, aprende a defender, aprende a responder, não tenhas medo, porque as pessoas são mesmo muito maldosas. Foste sempre preparado para isso também. Então, chegou a altura da pergunta do convidado anterior. Deixaram para ti a seguinte pergunta, Teresa. Olha lá se consegues responder isto, ou de que forma consegues responder isto. Como descreverias o céu a uma pessoa que sempre foi cega? Ok, se eu tivesse que descrever o céu a uma pessoa cega, diria que o céu, em termos de sentimentos, quando eu olho para ele, transmite paz. A maior parte das vezes é azul claro, cinzento nos dias negros, nos dias de chuva. Mas a pessoa é cega, nunca conheceu as cores. Ok, estranho. É para dificultar um bocadinho mais a tua vida, já está fácil. Ok, eu diria que o céu, pronto, transmite a paz, mas nos dias maus, tristeza. Ok, boa. Muito bem. E o que é que para ti é especialmente normal? Porque eu estou sempre a rir. Boa. Sim. Ok, então agora para nós também. Sim. Vamos para a última pergunta, que é: que pergunta é que nunca te fazem, mas tu gostavas que fizessem? Esta também é difícil. Mas esta tu sabias. Não, eu sabia a outra que eu ia perguntar à pessoa. Não, mas mandei esta para mensagem. Ela fica mais preocupada com a outra. Minha barriga fluda, desculpa-me imenso. Antes que ela me fale. Uma coisa que às vezes tu Ah. ok.
Ok, como eu gosto muito de falar, talvez uma pergunta que eu gostei, que pronto, que agora não, agora possivelmente fazem, né? Mas talvez o significado da minha tatuagem, porque eu gosto sempre de dizer o significado dela. Ok, então agora vamos fazer essa pergunta então. Primeiro, onde é que está a tatuagem? Ok. Ao pé do coração? Ok. Ok, a tatuagem que eu fiz aqui na zona do meu coração é uma homenagem aos meus pais e é uma frase que diz: perto ou distante, o nosso laço será eterno. E depois são duas pombas. E tu gostas de explicar o significado às pessoas? Não, eu fiz esta tatuagem em homenagem aos dois, porque tal como foi referido no início, eu sou órfã tanto de pai e de mãe, e eu sempre disse que a primeira coisa que eu iria fazer, mesmo que eles estivessem em vida ou não, seria uma homenagem a eles. E assim foi. Com muito sacrifício e com muito medo, mas foi. Ok. Já agora, nós não temos aqui esta pergunta, mas eu vou fazer. Que conselho, ou o que é que tu dirias a pessoas como tu, apesar de serem muito novas, já tiveram que enfrentar aqui muitos desafios muito pesados? O que é que tu aconselhas ao pessoal? Se precisarem de um ombro amigo, que eu estou aqui disposta para falar, porque eu não consigo dar um conselho em concreto a essas pessoas. Eu por acaso tenho uma rapariga da minha turma que também já perdeu a mãe, então nós as duas conseguimos assim estabelecer aquela ligação. Com que idade é que fizeste a tatu? Fiz aos 19, fiz no dia 2 de novembro, que foi quando fez os 9 anos que eu perdi o meu pai. E fizeste onde? Fiz ali na entrada do Esteval. Era o mesmo que tu fizeste? Um Vinícius? Sim. Eu também fiz. Também. Fiz. Ele é fixe. A pergunta para achar que isso tudo doeu muito. Ainda por cima aqui deve ter doído. Eu ia fazer nas costelas, só que... Nas costelas ainda... Eu ia fazer nas costelas, só que o significado que a tatuagem tem, e depois pronto, eu decidi mesmo assim, não doeu muitas letras, doeu foi mais na parte da pintura. E depois eu gostava mesmo que fosse uma pessoa que já me conhecesse, porque o Vinícius já me conhece desde pequenina. Então eu depois de fazer a tatuagem, eu comecei a chorar, com emoção. Ele ficou ali, eu é que agradeço por ter feito essa tatuagem. Mas eu gostei mesmo. E ele conhecia também os teus pais, não? Eu só conhecia a minha mãe, porque quando eu vivia ali naqueles prédios ali em frente às piscinas, eu morava neste prédio, eles moravam assim em frente. Então. Com que idade é que tu foste para o hospital? Mais ou menos? Foi em 2015. Ok. Fevereiro de 2015. Afinal fui para o hospital quase ao mesmo tempo que tu. Foi muito difícil? A tatuagem? Não. Aquela pergunta que não está assim aqui da cabeça do céu, da pessoa certa. É difícil. Foi. É mesmo só para lançar o pano. Sem tirar, não sei, uma cor, não sei o quê. É que sem poder dizer cores. É porque ela disse... olha, é igual ao mar, mas lá em cima também não sabes o que é aquele mar, né? É que não tens igual ao mar, nenhuma, é mas bem difícil. Tipo... Obrigada, Teresa. Espero que tenhas gostado e que não tenha sido assim tão difícil. That's it. Sim, até a próxima. Yeah.